Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso seminário. Estamos em Sistemática, agora tratando do módulo de Eclesiologia, parte 2. Parte 1 de Eclesiologia foi ministrada pelo professor Rafael. Lembrando que Eclesiologia é o conhecimento a respeito da Eclésia, o estudo a respeito da Eclésia, o estudo a respeito da igreja, do ajuntamento, da assembleia, do carral do Antigo Testamento, da Eclesia do Novo Testamento. Muito bem, vamos tratar nesse primeiro tópico de eclesiologia a respeito do governo da igreja. Vamos falar sobre os modelos eclesiásticos de governo. Sabemos que dentro de todas as denominações, de modo geral, existem três modelos principais. Vão haver aqui e ali alguma variação desses modelos, algumas variações, mas de modo geral, estes são os três modelos principais que regem a maioria absoluta das igrejas no Brasil e no mundo. Bom, antes de nós falarmos sobre os modelos de governo eclesiástico, eu quero fazer um pequeno panorama a respeito das igrejas que existem, primeiramente no nosso contexto brasileiro, e também vamos falar do contexto regional, aqui do estado do Pará, que é onde o nosso seminário se encontra instalado, tanto em Belém quanto em Parauapebas. Bom, vamos falar um pouco sobre a presença protestante. Quais são as principais igrejas, as primeiras igrejas no quesito histórico que chegaram aqui no Brasil? O protestantismo histórico no Brasil ele tem raízes ali no século XVI. Muitos pensam que durante o Brasil colônia, a única presença cristã que existia aqui era a presença católica. Mas é verdade que documentos nos mostram que, por volta da década de 50 do século XVI, houveram missões protestantes aqui no Brasil, através de missionários enviados por João Calvino e Nicolas Duran. O primeiro culto protestante que ocorreu no Brasil foi em 10 de 3 de 1557, no estado do Rio de Janeiro, através desses missionários. Inclusive, temos aqui uma ilustração desse primeiro culto protestante. Você vai na cidade do Rio de Janeiro, você encontra esse monumento de uma representação da Santa Ceia que foi ministrada por esses dois missionários, juntamente com o culto que foi realizado aqui no Brasil. Esses protestantes eram huguenotes, isso eram franceses. Os huguenotes eram os protestantes calvinistas franceses, foram enviados por João Calvino e Nicolas Duran nessa missão no Brasil, acabaram não permanecendo por causa da resistência católica que havia aqui. Inclusive, alguns desses missionários acabaram sendo mortos. Então, de 1557 para 1630, século XVII, não vamos ter nenhuma presença documentada do protestantismo aqui no Brasil. São aproximadamente 100 anos, na realidade, não chega a 100 anos. Vai dar em torno de 80 anos, desde essa primeira presença até a chegada dos holandeses. Você lembra que os holandeses eles foram proeminentes também durante o período do Brasil colônia. Eles tiveram uma atuação muito forte na região do Nordeste do Brasil com a cana-de-açúcar. E com essa presença dos holandeses aqui no Brasil, foi necessário também o envio de comissões da igreja, o início de um trabalho eclesiástico aqui, para o cuidado, para a manutenção, para o compartilhamento da fé desses cristãos que estavam trabalhando aqui no Brasil. Então nós temos o estabelecimento da Igreja Reformada Holandesa no Brasil em 1630. Esse trabalho acabou sendo interrompido em 1654 com a expulsão pelos portugueses. Lembra que Maurício de Nassau era o responsável pelo governo holandês aqui no Brasil, nessa região do Nordeste, e devido à ofensiva católica que havia portuguesa, especialmente no Brasil, eles acabaram sendo expulsos. Então, naturalmente, o trabalho eclesiástico também foi finalizado no ano de 1654 aqui na região do Nordeste. Bom, a terceira presença aqui não, na região do Nordeste aqui no Brasil. Aqui estamos falando de Norte. A terceira presença protestante que foi documentada no Brasil foi a presença luterana. Podemos dizer que esse é o primeiro trabalho que se fixou
1555 a 1630, tanto a presença dos calvinistas huguenotes quanto dos protestantes holandeses da Igreja Reformada não perdurou por causa da perseguição católica. Porém, no século XIX, início do século XIX, 1824, a chegada dos luteranos que vieram através de envios para trabalho, para trabalhar nas lavouras, no campo, na pecuária e etc., acabou fixando aqui a igreja também juntamente com ele, né? Foram enviados capelãos para poder cuidar desses trabalhadores, desses imigrantes que chegaram na região do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, cerca de 4.000 imigrantes luteranos que realizavam cultos em alemão e iniciaram um trabalho que acabou perdurando. Então, qual foi o primeiro trabalho protestante histórico que chegou no Brasil, que perdurou, que se fixou? Foi o trabalho dos luteranos, foram os primeiros a chegar. A terceira igreja a fixar residência aqui no Brasil foi a Igreja Congregacional Fluminense, através do trabalho do missionário Robert Cayley e da sua esposa Sarah. O Robert Cayley, ele chegou aqui no século XIX e ele iniciou seu trabalho em 11 de junho de 1858. Ele era um missionário presbiteriano e acabou fundando uma igreja aqui. Igreja Congregacional Fluminense foi a primeira igreja a cultuar em língua portuguesa. Só um momento, pronto. Foi a primeira igreja a cultuar em língua portuguesa. Antes disso, especialmente no culto luterano, os cultos eram realizados em língua alemã. E até hoje você tem a presença, né, dessa igreja congregacional instalada no Brasil, no Rio de Janeiro. Bom, a terceira presença protestante que se fixou no Brasil foi a presença presbiteriana. O missionário Ashbel Green Simonton fundou, juntamente com outros membros, a Igreja Presbiteriana do Brasil em 1859. Veja que do século XIX em diante começaram a chegar as igrejas europeias aqui e americanas estabeleceram as suas bases no Brasil. Em 1834 a 1867, porque houve uma pausa, uma interrupção no trabalho, os metodistas iniciaram um trabalho no Brasil, ficaram. Metodistas são a igreja oriunda de John Wesley. A Igreja Batista chegou em 1882 e os anglicanos em 1890, que são os episcopais. Bom, vamos falar agora sobre a presença do pentecostalismo. Geralmente os estudiosos eles fazem uma distinção entre o protestantismo histórico e o pentecostalismo. O pentecostalismo ele vem do protestantismo, mas ele tem algumas características diferentes. E não falamos em pentecostalismo de modo homogêneo, mas de modo heterogêneo, de modo multifacetado. O pentecostalismo é um movimento multifacetado que é dividido geralmente pelos estudiosos em ondas. Alguns autores, como Franklin Ferreira, dividem em 4 ondas. Eu quero classificar algumas características dessas 4 ondas do pentecostalismo. A primeira onda do pentecostalismo é o pentecostalismo clássico, ali em 1910 e 1911, fundado com a Igreja Assembleia de Deus, trabalho realizado aqui na capital, em Belém do Pará, ou melhor, aí na capital, não estou na capital. Retornando a conexão. Pronto. Trabalho realizado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Essas igrejas, elas surgem de movimentos de santidade, influenciados pelos avivamentos de John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, que eram na realidade igrejas metodistas. Então, esse movimento de avivamento que ocorreu nos Estados Unidos, eles vieram a influenciar a grande parte do movimento chamado pentecostal clássico. Então, o pentecostalismo clássico é a primeira onda que chegou no Brasil. Essa onda do pentecostalismo clássico é representada pela Igreja Assembleia de Deus, de modo primário, né? Segunda onda do pentecostalismo é representado por outras igrejas, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo,
Nova Vida, Igreja Deus é Amor, Casa da Bênção. São chamados pentecostais de cura divina pelo autor, ali por volta de 1950, porque há uma ênfase muito grande na questão das curas, bem também como no batismo do Espírito Santo, mas tem o elemento agora da cura que não era tão proeminente no primeiro movimento que vinha com as Assembleias de Deus no pentecostalismo clássico. Inclusive, o bispo Walter McAllister, da Igreja Nova Vida, ele foi o primeiro a colocar o copo de água em cima da televisão, né? Fazendo ali um ponto de contato para a unção da cura. Então foi ele o primeiro a trazer essa forma de realizar o culto, a liturgia, né? O modo operandi da cura através de pontos de contato. Foi o bispo Walter McAllister com a Igreja Nova Vida. Terceira onda do pentecostalismo é chamado de pentecostalismo das igrejas renovadas ou carismáticas, década de 60. A década de 60 foi marcada pela grande onda da renovação carismática. A renovação carismática, ela ocorreu na Igreja Católica, né? A Igreja Católica teve esse movimento da renovação carismática em um acampamento na década de 60, em que jovens alegaram terem sido batizados pelo Espírito Santo. E tendo vivido aquela experiência, eles permaneceram como católicos, mas agora com o uso dos carismas, com o uso dos dons, com o uso da ação espiritual e dessa renovação espiritual no meio das suas missas. E isso atingiu muitas outras igrejas também, igrejas históricas, como a presbiteriana, como a igreja metodista, como a igreja batista, e daí ocorreram divisões dentro das convenções históricas. Por exemplo, a Convenção Batista Brasileira é a convenção tradicional, onde o uso de dons no culto, como falar em línguas, a glossolalia e curas, etc., não são comuns. Na realidade, é algo muito atípico. Na realidade, nunca soube de alguma evidência não é evidência a palavra, de algum relato, perdão, de que isso ocorra nos cultos. Inclusive, no seminário que eu estudei, não se batia nem palma, né, durante o louvor. Então, são cultos mais voltados para o ensino da palavra, com pouca ênfase em uma liturgia continuista, em uma liturgia carismática. Então, a Convenção Batista Brasileira se dividiu e teve início a Convenção Batista Nacional, que permite o uso desses dons, desses carismas no culto, essa liturgia mais avivada. E aí por isso que você tem, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, Igreja Batista Renovada, Igreja Batista Avivada, ou então Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Presbiteriana Avivada e assim por diante. Igreja Cristã Maranata, Presbiteriana Renovada do Brasil e outras. Então, vamos lá. Primeira onda, pentecostalismo clássico, representado pela Assembleia de Deus. A ênfase é o batismo no Espírito Santo, com falar em línguas. Segunda onda, pentecostais de cura divina. Quadrangular, Brasil para Cristo, Nova Vida. A ênfase agora traz consigo a questão da cura divina. Terceira onda, igrejas renovadas ou carismáticas. A ênfase é a visitação do Espírito Santo em igrejas históricas. Então, a católica, a presbiteriana, a batista, a metodista receberam a visitação do Espírito Santo e, por isso, não permaneceram dentro do seu local original de culto, por causa do modo litúrgico diferente, que agora tem uma liberdade mais voltada para o carisma. São igrejas carismáticas. A quarta onda é chamada de neopentecostalismo. Neopentecostalismo seria um novo pentecostalismo, que não traz muita ênfase na questão do batismo, não traz muita ênfase nas questões abordadas anteriormente, pelas outras ondas. Mas, como é colocado pelo Franklin Ferreira aqui, suas ênfases estão nos milagres, confrontos com poderes demoníacos, ensino da teologia da prosperidade. Deste segmento fazem parte a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus e Igreja Mundial do Poder de Deus. São mega igrejas mais recentes, igrejas aqui da década de 70, 80 para cá, que trazem uma ênfase muito grande na questão da teologia da prosperidade. Bom, estamos apenas apresentando dados, não estamos fazendo críticas aqui
forma alguma as igrejas. Agora que falamos sobre a presença histórica protestante no Brasil, eu quero abordar um pouco da presença histórica protestante em Belém, tanto pentecostal quanto históricas, né? Qual foi a primeira igreja, faço a pergunta para vocês, a chegar no estado do Pará? Alguém poderia dizer? Geralmente pensam que foi a Assembleia de Deus, né? Por causa da propaganda muito grande que é feita em torno do centenário da Assembleia de Deus. Há toda uma caracterização das vestimentas, nas músicas, né? Uma encenação e uma propaganda muito forte nas rádios. Mas na realidade a primeira igreja que chegou no Brasil, em Belém, foi a igreja metodista, através do trabalho realizado com o missionário Justus Nelson. Justus Nelson foi o pioneiro do protestantismo no Brasil, em Belém. Estou confundindo toda hora Belém com Brasil. O pioneiro do protestantismo em Belém. E ele iniciou um trabalho metodista aqui. Ele tinha um jornal chamado de O Cristão Brasileiro, onde ele fazia ferrenhas críticas ao sistema católico que era muito forte aqui. Inclusive o Justus Nelson acabou sendo preso, onde ele ficou 4 meses, 2 dias e 12 horas preso. Temos muitos documentos a respeito dessas informações. E devido à crise da borracha, ele acabou, juntamente com o trabalho acabou sendo finalizado aqui em Belém. Bom, tem uma ocasião engraçada a respeito do Justus Nelson, em que quando a santa passava, todos costumavam tirar o chapéu. Todo mundo usava chapéu nessa época. E uma vez a santa passou e o Justus Nelson não tirou o chapéu e o guarda o impeliu. Por que você não está tirando o chapéu? Falta de respeito. Não, é por causa que eu não quero que o sol queime minha careca. Então ele era muito irônico, muito sarcástico e também foi um pioneiro do movimento metodista aqui em Belém. Acabou não dando certo. Muitos anos depois, o movimento metodista acabou retornando para cá. Mas foi o primeiro trabalho. O primeiro trabalho que fixou residência mesmo, aqui em Belém, foi dos batistas. Então, em 1897, final do século XIX, os batistas chegaram no Brasil com outro Nelson, não o Justus Nelson, mas o Eurico Nelson, chamado de o Apóstolo da Amazônia. Ele iniciou o trabalho vendendo bíblias em navios estrangeiros, para pessoas que falavam em inglês. Havia uma presença inglesa muito forte por causa do porto de Belém. E ele acabou fundando a primeira igreja batista do Pará, primeira igreja evangélica organizada no estado do Pará, que até hoje está presente na cidade. Dentro da igreja batista surgiram outras igrejas, como a igreja Assembleia de Deus, na realidade, vamos ver isso. Terceira igreja a estabelecer residência aqui foi a igreja presbiteriana, em 1904. Interessante que a igreja presbiteriana ela tem raízes com a família Gueiros. Você já deve ter ouvido falar no ex-governador Hélio Gueiros, vulgo Papudinho, né? A sua família, o seu pai e o seu avô, eles foram fundadores da igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Belém do Pará, né? O reverendo Antônio da Silva Gueiros chegou em 1910 e em 1925 Antônio Teixeira Gueiros, pai do ex-governador Hélio Gueiros, novo pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Belém, que até hoje está lá na Avenida Magalhães Barata. É um templo muito antigo, quase de frente para o Hospital Ofir Loyola, né? A Assembleia de Deus chegou em 1911. Na realidade, eles desembarcaram aqui em 19 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Vingre, e eles foram recebidos pelos irmãos da Igreja Batista, né, fundada lá pelo Eurico Nelson. Eles foram eles receberam alojamento da Igreja Batista, né, por isso que no centenário da Igreja Batista, no centenário da Igreja Batista, centenário da Igreja Batista, o Samuel Câmara, ele disse que a Igreja Assembleia de Deus saiu dos porões dessa igreja, da Igreja Batista, né? Porque eles residiam ali nos porões da Igreja Batista e eles receberam uma visitação do Espírito Santo. Existem atas, documentos a respeito disso. Iniciaram ali a glossolalia,
o ato de falar em línguas durante o culto. Houveram irmãos que aderiram, houveram irmãos que não aderiram, eles acabaram sendo expulsos da igreja e fundaram a missão de fé apostólica, posteriormente denominada de Assembleia de Deus. A quinta igreja a estabelecer residência aqui no Brasil foi a Igreja Anglicana. Ali na Avenida Cezedelo Correia tem um cemitério, né? Que é o cemitério da... acho que é Soledade. E do outro lado da rua existe a Igreja Anglicana. O prédio onde é a Igreja Anglicana hoje foi adquirido para ser também um cemitério, de frente para o cemitério Soledade. E ali seria um cemitério para a comunidade britânica, né? E posteriormente o governo inglês acabou estabelecendo ali, na realidade a igreja inglesa anglicana acabou estabelecendo ali um trabalho protestante, que foi o trabalho da igreja presbiteriana. Em 1815, o governo inglês adquiriu uma área onde funcionaria o cemitério para a comunidade britânica. O bairro chamava-se ainda Freguesia da Trindade, na atual Avenida Cezedelo Correia. E em 30 de novembro de 1912, tendo à frente o reverendo Arthur Miles Moss, é inaugurada a Catedral de Santa Maria, que até hoje está lá. Estabelecendo a conexão. Ok. Só um momento, por favor. Pois bem, voltamos. Agora vamos falar sobre os 3 modelos de igreja que eu citei anteriormente. Os 3 modelos de governo de igreja. Primeiro é o episcopal, segundo é o congregacional, terceiro é o presbiteriano. Modelo episcopal, ele trabalha com uma hierarquia de liderança, ou seja, há um cabeça, um líder único e exclusivo que vai delegando funções a outros líderes que estão em uma cadeia de hierarquia. Modelo congregacional é o modelo de governo em que o povo governa, democracia do povo, não há hierarquia. Em terceiro lugar, o presbiteriano. Há uma hierarquia por eleição, existem representantes, existe um presbitério que governa a igreja. Então vamos lá. Modelo episcopal. Como funciona? Igrejas que fazem parte do movimento do governo episcopal, Igreja Católica, Igreja Metodista e igrejas neopentecostais. Há um bispo acima de todos os outros governantes da igreja. Então, na Igreja Católica, quem é o bispo de Roma? É o Papa. O Papa governa a Igreja Católica, as decisões do Papa devem ser aplicadas em todas as outras paróquias, em todas as outras igrejas da Igreja Católica Apostólica Romana. Semelhantemente, o bispo de Canterbury, o bispo de Cantuária, é o bispo responsável pela Igreja Anglicana. E a Igreja Universal, Bispo Macedo, Igreja Universal, Mundial, eu já não sei o nome, Mundial, Internacional, não sei a diferença, mas tem o Bispo o Valdomiro Santiago e tem o R.R. Soares. Eles são os responsáveis, né, os donos da igreja, e eles que ordenam o que vai acontecer de cima para baixo. Então, não há qualquer participação da comunidade dos crentes no governo da igreja. A Igreja Católica compreende que existe algo chamado de sucessão apostólica. Então, Pedro foi o primeiro papa, que foi sucedido por outros papas e outros e outros e outros e outros e outros. Por isso eles detêm a autoridade autoridade sobre a igreja. Esse mesmo modelo é aplicado para outras igrejas, como já falei, como a episcopal e as neopentecostais e etc. Então, há um arcebispo, seria o primeiro de todos, que delega funções aos demais bispos, né? Lembra que existem arcebispos lá no Vaticano que estão abaixo do Papa. Então, o Papa, os arcebispos, os bispos, sacerdotes, padres, coroinhas e assim por diante. Mas o governo, ele está nas mãos de um bispo.
Quais são as vantagens desse modelo e as dificuldades? Em primeiro lugar, as vantagens é que tudo pode ser decidido de forma muito rápida, a centralização do poder. Então, o que for dito aqui é aplicável rapidamente e de forma geral em todas as igrejas. Dificuldade. Quando o poder está na mão de uma única pessoa, as probabilidades de erro são muito maiores. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Onde somente um governa, onde somente um decide e dá todas as diretrizes de determinada instituição, da igreja, de uma empresa, de qualquer coisa, você tem a probabilidade de que os erros sejam maiores, né, as corrupções. Entretanto, é um modelo muito prático, né, que o Papa decidir, está decidido. Em segundo lugar, vamos falar agora depois eu falo do presbiteriano, congregacional. Congregacional é absolutamente o contrário do episcopal. Ou no episcopal, há apenas um bispo que governa todos. No congregacional, todos governam tudo. Então, tudo a igreja decide. Como são feitas as votações? Em assembleia. Então, precisa comprar uma chácara, a igreja vai se reunir. Precisamos pintar a fachada da igreja, a igreja vai se reunir. Precisamos rever determinado ensino, a igreja vai se reunir. Então, tudo a igreja vota, tudo a igreja decide, o pastor não tem poder de decisão sobre as realizações da igreja, mas tudo é feito diante do voto. Então, no modelo congregacional, as vantagens, a transparência, a democratização das decisões e a baixa, como podemos dizer, margem de erro diante das decisões a serem tomadas. Afinal de contas, estamos falando de vários conselhos, de várias mentes pensantes, de um processo transparente. Agora, as dificuldades, a burocracia. Já tive vários colegas que falaram sobre a questão de decisões na igreja, por exemplo, Igreja Batista é a igreja típica congregacional, tudo é votado na Igreja Batista. Então, não vamos mudar a cor do portão. Não, eu quero azul, o outro quer verde, um quer lilás, um quer branco. Vamos pintar a igreja de branco. Não, eu quero que seja worship, parede preta. Então, há muitas opiniões, às vezes isso acaba sendo burocrático ao invés de ser prático e acaba dificultando a agilidade dos processos. Mas é um modelo transparente, entretanto, é um modelo um pouco mais complicado. O terceiro modelo, que seria um modelo que traz um equilíbrio entre ambos, seria o modelo presbiteriano. No modelo presbiteriano, a igreja possui representantes, que é justamente um presbitério. E esse presbitério, ele toma as decisões pela igreja. Então não existe nem somente um que decide tudo, e nem todos. Existem poucos representantes que vão tomar as decisões pela igreja. Na igreja presbiteriana tradicional, né, existe um Supremo Concílio, que possui alguns pastores que lideram, né, no Brasil, inclusive o reverendo Augusto Nicodemos faz parte desse Supremo Concílio, depois um sínodo, depois presbitério e conselhos. Dentro da igreja presbiteriana, você pode ser um presbítero e não necessariamente um pastor. O que é um presbítero? É alguém que vota na igreja, alguém que tem poder de decisão, poder de voto. E você pode ser, se você é um pastor, você é um dos presbíteros, mas você pode ser presbítero, não necessariamente um pastor. Dentro das nossas comunidades, o nosso modelo é parecido com esse com exceção da questão dos conselhos, dos sínodos. O que nós temos é um presbitério. Então temos o pastor presidente da nossa igreja, por exemplo, que é o pastor Edmilson, mas ele tem um presbitério. E as decisões que são tomadas na igreja são compartilhadas com a conversa mútua, com a decisão mútua do presbitério. Então não é apenas um que governa e nem são todos. São representantes da igreja que facilitam assim o processo burocrático e facilitam assim também o processo de democratização das decisões da igreja. Então, lembrando, são 3 modelos. O modelo episcopal, onde apenas um governa, o modelo congregacional, onde todos governam, e o modelo presbiteriano, onde poucos governam em favor da
igreja. Próxima aula vamos trabalhar sobre os oficiais da igreja, isto é, os ofícios, os representantes da igreja. Apóstolo, pastor, diácono, e vamos ver um pouco sobre as características de cada um desses ofícios. Tudo bem? Até mais. Obrigado.